que tal a gente revisitar um dos mitos mais famosos de todos os tempos, a história de Narciso? Mas calma, não como aquela velha fábula sobre vaidade. A gente vai olhar para ela como uma lente, uma ferramenta poderosa para entender essa nossa inquietação de hoje, essa nossa relação com a autoimagem em um mundo que é pura tela. E a pergunta que fica é justamente essa, né? Numa era de perfis digitais, de validação por likes, será que a gente não acabou caindo na mesmíssima armadilha que paralisou aquele jovem grego tanto tempo atrás? E a chave para entender tudo isso vem de um livro chamado O Erro de Narciso, do filósofo francês Louis Lavelle. O mais incrível é que, mesmo tendo sido escrito há quase um século, ele parece que foi feito para agora. É um diagnóstico tão preciso que parece até que o Lavelle previu a nossa era digital. Para começar, a gente precisa ajustar o foco. Onde foi que Narciso errou de verdade? Porque a resposta que todo mundo dá, ela está um pouco incompleta. Olha só, a gente costuma pensar que o pecado de Narciso foi a vaidade, aquele amor exagerado pela própria beleza. Faz sentido, mas o Lavelle ele vai muito mais fundo. Para ele, o erro real, o erro filosófico mesmo, foi uma escolha. A escolha de preferir a sua imagem à sua própria existência. Ele trocou o ato de ser pelo espetáculo de parecer. E é isso que o Lavelle quer dizer com essa frase. O erro fundamental de Narciso foi ter se tornado um espectador de si mesmo. Ele parou de viver, de participar da vida, só para ficar ali olhando o próprio reflexo. Ele trocou a ação por uma contemplação passiva. Isso leva a gente para uma outra questão que é central aqui. Que imagem é essa que cativou tanto o Narciso? E por que ela é tão perigosa? O Lavelle lembra a gente de uma coisa básica. A existência é dinâmica, é um fluxo que não para, é um verbo, é uma atividade que está sempre acontecendo, sempre se transformando. Já a imagem, bom, a imagem é o exato oposto. Seja no reflexo da água ou na tela de um celular, ela é estática. É um fragmento, um momento que foi capturado e congelado, sem vida, sem o movimento que define o que é estar vivo. E aí que está o pulo do gato. Quando Narciso se apaixonou pelo reflexo, ele se apaixonou por uma ilusão sem vida. Ele escolheu a estagnação no lugar do fluxo. E essa escolha o paralisou, o impediu de agir, de mudar e, no fim, o impediu de viver. Mas a história não é só sobre Narciso e o reflexo dele. Para entender de verdade o isolamento em que ele se meteu, a gente precisa olhar para uma outra personagem que é crucial, a ninfa Eco. E a leitura que o Lavelle faz da Eco é simplesmente genial. Para ele, ela não é uma personagem separada, uma amante rejeitada. Não. A Eco é a própria consciência do Narciso. Uma consciência que não consegue ter um diálogo de verdade. Ela só devolve para ele um pedaço do que ele mesmo disse. Um eco vazio que, em vez de quebrar a solidão, só aumenta. E é aqui que o Lavelle vira o jogo com um paradoxo incrível. O verdadeiro eu, o verdadeiro encontro consigo, não acontece nesse isolamento do Narciso. Pelo contrário, acontece justamente quando a gente se abre de verdade para o outro. É no relacionamento e não no reflexo que a gente se encontra. Ok, agora vamos trazer tudo isso para os dias de hoje. Como é que essa filosofia de quase 100 anos atrás conversa com a nossa experiência diária agora no século XXI? A análise do Lavelle parece um mapa do nosso mundo digital. Olha só, a fonte de Narciso é a tela do nosso celular. A imagem enganosa dele é o nosso perfil, todo montado, todo performático. E a ninfa Eco é o algoritmo, que fica devolvendo para a gente só ecos do que a gente já pensa, fechando a gente numa bolha. E a paralisia do Narciso, bom, ela se mostra na nossa ansiedade, nessa busca sem fim por validação para a imagem que a gente criou. É a mesma armadilha. Assim como o Narciso, a gente mergulha na tela procurando por algo nosso, pela nossa essência. Mas o que a gente encontra é só uma imagem, um simulacro. E como ele, a gente corre um risco enorme de se apaixonar por essa ilusão e esquecer quem a gente é de verdade por trás dela. Mas a boa notícia é que o Lavelle não aponta só o problema. Ele também mostra um caminho para sair dessa fonte. Ele oferece uma solução. E a solução é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. Primeiro passo, desviar o olhar de si, parar com essa autoanálise sem fim. Segundo, agir no mundo, se envolver de verdade, seja no trabalho, na criação, no serviço. A gente se constrói na ação. E terceiro, reconhecer-se no outro. É no diálogo real, na relação com outra pessoa, que a nossa própria identidade se fortalece. Então, no fim das contas, o antídoto para essa paralisia de Narciso é o movimento. É entender que a nossa verdadeira existência não está na imagem que congela a gente, mas sim na ação que constrói a gente no mundo real, nas nossas relações.
E para fechar, fica essa provocação. Se a gente conseguir superar esse erro de Narciso, se a gente trocar a admiração da imagem pela ação no mundo, que tipo de sociedade, que tipo de pessoas a gente se torna? É uma reflexão que a filosofia do Lavelle nos convida a fazer.